Fala, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês, o nosso chimarrão com farinha. Faz um tempinho que o chimarrão não aparece por aqui, na verdade, né? Vamos chamar atenção isso, né? A produção, ô produção, ô produção. Tá faltando chimarrão aqui, né? O nome do programa é Chimarrão com Farinha e não tem um chimarrão. Hoje nós vamos falar dos jogos de sexta-feira, a sexta-feira que já retoma, né? Aí alguns jogos de liga, por mais que estamos no início das competições europeias, mas algumas situações que a gente já tem uma boa pré-análise para trabalhar, né, ou pelo menos uma análise inicial, e a gente vai compartilhar aqui com vocês, tá bom? Chama a atenção, como sempre, dos nossos parceiros. Eu pedi desculpa pela minha voz, galera, que eu tô meio gripado, então a minha voz vai estar sendo meio ruim aí, tá? Chama atenção para os nossos parceiros, a Betfair, a MyBetSpace, a WedBet e o Bolsa de Apostas, que estão sempre aqui nos auxiliando, né, e contribuindo para que a gente possa compartilhar com vocês esse material. Também, né, vou te pedir para se inscrever no canal, deixar teu like, deixar o teu comentário, isso para nós é sempre muito importante, né? A gente vai entender se você está curtindo ou não esse trabalho, se é para a gente seguir ou se é para a gente parar de fazer, né? E também, se você quiser pular para algum ponto específico do vídeo, na timeline ou na descrição do vídeo você consegue passar para o próximo capítulo. Isso também facilita, né? Ganha tempo. A gente sabe que as pessoas hoje em dia não têm tanto tempo, né? E os vídeos cada vez mais curtos são melhores. Mas, enfim, a gente tem que fazer um vídeo um pouco maior porque tem que falar de alguns jogos e eu quero sempre tentar contribuir com alguma coisa positiva para vocês, tá bom? Hoje, como a gente tem uma quantidade maior de jogos, eu não vou nem ler meu livro, nem passar uma ideia, mas a gente não vai trocar aquela ideia que a gente faz diariamente e vamos direto aos jogos, tá bom? Pode ser? Concorda com isso? Então vamos lá. Iniciando aqui, pessoal, nós temos os jogos de sexta-feira, começando pelo jogo do Renan, Gianni e Shanghai Port. Nós temos um Shanghai Port que no último jogo acabou empatando no final da partida. A gente, inclusive, se eu não me engano, estava trabalhando esse 0-1 do Shanghai Port, que jogou em casa e estava perdendo até no finalzinho do jogo e depois acabou empatando, tá? Então, é um time que estava nos passando uma segurança muito grande para trabalhar o 0-1 e o 1-0. Inclusive, fora de casa, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Exatamente, o Shanghai Port, em 11 partidas fora de casa, venceu 9 e empatou 2. Ele não perdeu ainda fora de casa. Ele perdeu em casa até agora. 2 partidas ele perdeu em casa. Tá? Das 23, só 2. Ele é o líder, tá? Joga contra uma equipe que, em casa, não vem fazendo uma boa temporada. Né? De 11 partidas, venceu 4 somente, empatou 5. Tá? Então eu vejo aqui uma boa tendência para a gente trabalhar esse 1-0 no jogo do Shanghai Port contra o Henan. Tá? O Shanghai Port é uma equipe que também leva muitos gols, mas isso eu não consigo, em pré-análise, te dizer, porque nós não temos uma pré-análise favorável. Mas no jogo pode nos dar uma leitura para trabalhar também contra o Xangai, que seria esse Lei 0-3, tá bom? Temos aqui um Schalke 04 e Holstein-Kiel. O Schalke é uma equipe que veio da Bundes 1, tá? É uma equipe de elite da Alemanha. Veio para a Bundes 2 sendo uma das principais equipes. Mas pela Reis que a gente vê aqui, não começou tão bem. Tá? Teve um primeiro jogo com muitos gols, onde ele acabou perdendo de 3-4, se não me engano, né? Mas foi um jogo com muitos gols. Deixa eu até confirmar aqui para vocês. Foi contra o. Não, aqui é só os jogos entre os dois, né? Deixa eu pegar aqui do Schalke. Isso. Foi contra o. Primeiro jogo. 5, 7. Contra o Hamburgo. Tá? Foi contra o Hamburgo, que foi 5-3, tá? Se eu não me engano. Isso aí. Depois ele teve uma vitória de 3-0 do Kaiserslautern, jogando em casa. E fora de casa, acabou perdendo para o Braunschweig, o último jogo. Tá? Então,
que a gente presume? Que o Schalke em casa vem fazendo bons jogos, fora de casa não, tá? É muito no início? É muito no início. Mas eu vejo aqui uma boa condição para a gente trabalhar um 0-1 do Schalke, porque é uma equipe que faz gols. Olha só, nos últimos 10 jogos ele fez gol no HT, nos últimos 10, tá? E o Kiel é uma equipe que concede, então eu vejo gol aqui para os dois lados. Mas eu vejo uma boa oportunidade para trabalhar o 0-1 do Schalke, se padrão, e vejo uma boa, uma ótima e excelente oportunidade para trabalhar o Lei 3-0 no Schalke 04, tá? Mas isso é pré-análise e a gente vai ter que confirmar depois no live, no jogo, para entender se vai acontecer ou não, tá bom? Seguindo aqui, Leipzig e Stuttgart. O Leipzig é uma equipe que estava muito bem na temporada passada, inclusive terminou em segundo, se eu não me engano, tá? Na temporada passada. Tinha um grande jogador que é o Nkunku, que foi para o Chelsea, então perdeu uma grande força ofensiva. O Leipzig levou a Copa da Alemanha para cima do Bayern, com um grande placar e um destaque para o Olmo, né, que fez os 3 gols, mas não começou bem na Bundesliga, começou perdendo. Já por outro lado, o Stuttgart venceu o seu primeiro jogo. É muito cedo? Sim, é só o primeiro jogo, a gente viu. Eu não vi muitos jogos do Leipzig, eu vi só um ou dois amistosos, eu vi o jogo contra o Bayern e esse jogo que ele perdeu, tá? Então é muito cedo para a gente dizer qualquer coisa, mas eu vejo uma grande oportunidade para a gente trabalhar um 0-1 aqui a favor do Leipzig, né? Seria o 0-1 nesse jogo. Acredito que o Leipzig vai vir para cima e vai começar a ter uma retomada bacana na Bundesliga, tá? As duas equipes tendem a marcar. A gente sabe que a Bundesliga é uma competição que acaba acontecendo muitos gols. Então, o Leipzig marcou nas últimas 9, marcou 2 ou mais gols nas últimas 6, ganhou em 8, não perdeu em 8, tá? Não significa que não perdeu nas últimas 8, ele perdeu a última, tá? Mas em 10 partidas, 8 ele venceu, tá? Ele não perdeu, no caso, tá? Over 1,5 nas últimas 6, então mesmo perdendo, teve um over 1,5. E por outro lado, nós temos o Stuttgart, que marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 7, marcou primeiro nas últimas 4, então uma boa condição aqui para trabalhar um possível 3-0 também, tá? Classificação não adianta a gente olhar muito nesse momento, porque só temos uma rodada, então é um jogo que eu vejo com bons olhos aqui para a gente trabalhar, tá? Temos o Celta de Vigo e Real Madrid, né? Real Madrid começou bem a La Liga, com 2 vitórias, né? É o Real Madrid, um time bem encaixado, por mais que tenha perdido aí o Benzema, por mais que tenha perdido o Courtois por lesão. Se eu não me engano, agora perdeu também algum outro jogador ali do meio campo, que era importante também. Mas tem um cara que é fantástico, cara. Cara que é fantástico. Eu adoro esse cara. Eu adoro esse jogador. O Bellingham, cara. Joey Bellingham. Que jogador. Foi muito bem na Copa do Mundo com a Inglaterra. E tá fazendo um ótimo início de temporada. No último jogo foi ele que fez os 2 gols. É um jogador de meio campo que tem uma... Ele lembra muito o Zidane, né? Ele joga, aquele jogador que joga de terno, né? Muito articulado, comanda todo o meio campo ali do Real Madrid, é um jogador ofensivo que põe o pé na área, faz gols, então eu vejo uma grande condição aqui para a gente trabalhar um possível 1-0 se o Bellingham estiver bem, né? Se o time do Real Madrid tiver todo ele completo, né? Por quê? Celta de Vigo concedeu gol nas últimas 9, concedeu primeiro nas últimas 4, não ganhou em 8, under 13,5 nas últimas 8 por parte dele mesmo, né? E over 0,5 HT em 8. Então é uma equipe que até tem feito gols, né, no HT, mas leva muitos gols, concede muitos gols, né? Então eu vejo uma boa condição para a gente trabalhar um 1-0 nesse jogo do Celta e Real Madrid, tá bom? Sport Recife e Ituano, aqui sim nós já temos uma evolução maior da competição e eu vejo uma boa condição. O Sport Recife quer retomar, né, a liderança, tá atrás aí do Vitória por pouquinho, né? São 2 pontinhos aí que separa e esse tem que aproveitar as oportunidades em casa, né? O Sport faz uma ótima campanha em casa,
São 12 partidas, 10 vitórias, um empate e uma derrota. Só levou 6 gols jogando em casa, em 12 partidas. Então, é uma média de meio gol por partida jogando em casa. E o Ituano, jogando fora de casa, não vem tão bem. Né? Em 12 partidas, só ganhou 2. Perdeu 6 e empatou 4. Tomou 15 gols. Então, é uma média de mais de 1 por partida que ele leva jogando fora de casa. Então, eu vejo uma boa condição aqui para a gente trabalhar esse 0-1. É claro que a gente vai depender de uma leitura também de jogo, mas eu vejo aqui um bom placar para a gente trabalhar o 0-1. Nós teríamos até uma pré-análise para um possível 3-0, um possível lei goleada do Sport, mas depende, porque o Sport vem bem, quando ele vem para jogar bem, ele vem mesmo e faz gols, então eu fico com o pé atrás aqui para esse lei goleada e esse 3-0, eu prefiro vir trabalhar a favor do Sport, que seria um lei 0-1, tá bom? Lei 0-1. Seguindo adiante, não tenho nenhum jogo para gols, mas tenho um jogo para BTTS, né, que pode sair gol dos dois lados. Um deles é Paderborn e Kaiserslautern, né? Olha só, o Paderborn até agora em 3 partidas nessa temporada, mas considerando as últimas 10, marcou em 8, não perdeu em 8, marcou 2 ou mais gols em 7 e concedeu em 9. Então, uma equipe que faz e leva, assim como o Kaiserslautern, né, que concedeu em 8, não ganhou em 8, concedeu 2 ou mais gols em 7. Vejo um jogo de trocação, gols para os dois lados. E esse 3-0 pode ser bem interessante nessa odd de 1,95. Acredito que o 3-0 vai estar abaixo de 20. Então a gente pode ter uma boa condição de trabalhar esse lei 3-0. Sampdoria e Pisa pela Série B da Itália. Sampdoria venceu o primeiro jogo, Pisa não jogou ainda. Né? Então a gente tem que entender, mas são duas equipes. Olha só, o Sampdoria concedeu nas últimas 10 partidas. Concedeu 2 ou mais gols em 6. Por mais que tenha vencido o primeiro jogo. O Pisa não ganhou nas últimas 9, concedeu nas últimas 7. Então, é lá e cá, tá bom? Vamos ver se isso se confirma no live. Para gols do HT, separei Chelsea e Luton. Né? O Chelsea mod de 1,20 aqui contra o Luton. O Chelsea não venceu ainda na Premier League, o Luton também não. Tá? Eu vejo, o Luton vem da Championship, certo? Então eu vejo aqui uma condição da gente trabalhar gols no HT, 0-1 acho que vai estar muito esticado, tá? Temos uma condição bacana aqui para trabalhar duas estratégias, o 3-0 e a White Flag 1-0. Por quê? Chelsea com mod de 1,20, o 0-0 vai estar certamente acima de 20. O 1-0 do Chelsea vai estar ali por volta de 8 ou 9, certo? Então nós temos uma boa condição de trabalhar para tentar buscar um gol do Luton, já que o Chelsea concedeu gol nas últimas 10, concedeu no primeiro tempo nas últimas 9, não ganhou nas últimas 6, concedeu o primeiro em 9 e concedeu 2 ou mais gols em 6. E são equipes que fazem gol no primeiro tempo. Então, aqui seria ideal para a gente pegar um gol do Luton logo no início, até os 30 minutos, né, para a gente trabalhar a estratégia do White Flag. Você quer saber o que é a estratégia do White Flag? Nós vamos fazer uma aula especial sobre isso, tá? Mas se você ficar até o final desse vídeo aqui, lá no encerramento, tá? Como eu vou ter um tempinho aqui, eu vou explicar por alto como é que ela funciona. Pode ser? Então vamos lá. Seguindo aqui, galera. Jogos pro live. Pro live é aquela situação. Vai depender só do live realmente, que são equipes que a gente não tem ainda uma base. Como o The Graafschap Yemen, pela segunda divisão da Holanda. Costuma acontecer muitos gols. Tá? Então eu vejo uma boa condição para trabalhar a favor do Graafschap e também gol para os dois lados. Tá? Roda Jos, também pela segunda divisão da Holanda. Duas equipes que também são bem ofensivas, começaram bem a competição. Temos uma odd de 1,70 aqui para o Roda, pode nos dar uma condição para trabalhar. Bohemians e Derby City, tá? O Bohemians lá da Irlanda também vem numa condição bacana, já estamos numa evolução maior aí também na competição. O Bohemians jogando em casa perdeu 3 partidas somente, fez 27, tomou 15, e o Derby City jogando fora é uma equipe que perdeu 3 partidas também. Então são duas equipes assim que estão fazendo bem aí o trabalho delas, né? Tanto que na classificação a gente vê aqui o Derby City está em terceiro e o Bohemians está na 4ª colocação, tá?
mas eu vejo aqui de repente uma boa condição, nós temos nem a odd aqui ainda, então vamos observar para ver se temos condição de trabalhar esse jogo, um possível 0-1, um possível 3-0, tá? E para fechar aqui a minha lista, temos o Nantes e Mônaco, tá? O Nantes e Mônaco com uma boa condição aqui também para a gente trabalhar. Acredito que vai ser um jogo bem interessante aqui também. O Mônaco começou bem, 2 vitórias, e o Nantes 2 derrotas. Então pode ser que seja bem interessante aqui, tá bom? Então aqui eu encerro a minha lista. Se você quer ter acesso a essa lista aqui, ela está aqui na descrição. Você pode baixar ela e abrir no próprio Radar Esportivo. Você vai ter acesso a exatamente essa planilha que eu tenho aqui e vai poder analisar os jogos da mesma maneira que eu te mostrei. Tá bom? Vamos então para a minha tela aqui e eu vou falar um pouquinho agora sobre a estratégia do White Flag. Em tradução literária, né? Livre, tradução livre, é bandeira branca. Tá? É uma estratégia que a gente vem explorando ela um pouquinho mais dentro da nossa comunidade. Eu não posso dizer que isso é validado como um 0-1, como um 3-0, como um 1-2, porque a gente ainda está numa fase de validação. Mas eu quis compartilhar por 2 motivos. Primeiro, porque a gente tem essa necessidade de compartilhar com a comunidade de forma geral e também porque assim vocês nos ajudam a testar. Então, se você está testando a estratégia junto com a gente, utiliza um valor de teste. Não pense em ganhar o dinheiro já em cima da estratégia. Pensa em testá-la, tá? É uma estratégia que você pode inclusive colocar ela num bot para rodar, porque ela tem critérios bem definidos de entrada e de saída, tá bom? Mas eu vou te mostrar aqui na tela, tá? Isso aqui é só para quem ficou até o final do vídeo. Para quem não ficou, não vai pegar isso aqui e vai ter que esperar a aula depois. Mas para quem ficou comigo até aqui, vai receber de bônus essa pequena ideia da White Flag, tá? Já vou te mostrar. Vamos lá, galera. Nesse exemplo que eu dei anteriormente no jogo do Chelsea, tá? Agora eu estou com o mercado aberto aqui do CS, tá? E vou te mostrar um detalhe, sem te deixar meio louco, tá? Mas teu agora vai surtar em algumas situações. O que eu analiso para a estratégia do White Flag? Tá? O que é o White Flag? É bandeira branca. Nesse caso, do jogo do Chelsea, que a odd está 1,20, ele é um super favorito, a gente só vai trabalhar em super favoritos. Tá? Eu olho para o placar do 1-0. Esse é o placar que eu vou trabalhar. Tá? O que eu preciso para que eu consiga trabalhar esse placar do 1-0? Que o Chelsea, além de atacar e chegar em cima logo no início do jogo, tá? Ele ainda está sofrendo pressão da zebra. Então, como a gente sabe que o Chelsea até agora, das 2 primeiras partidas, não venceu, o Luton é uma equipe que faz gols também, o Chelsea tem sofrido alguns gols, o que a gente quer é entrar logo no início do jogo, aos 5 minutos, tá? Essa odd do 0-0, que é a nossa base, tá? Ela está a 28. No Correct Score existe um gap entre 18,5 e 28, tá? Então, isso não se leva muito em consideração agora no pré-live. Mas no live essa odd vai estar a 28, 25, por aí. A odd do 1-0, nesse momento, está a 9, tá? E a odd do 0-1 está a 30, mais ou menos, tá? 30 e poucos. Natural para nós seria entrar no 0-1, né? Porque o 0-1 é a estratégia onde a gente quer o gol do favorito. Nessa ideia do 1-0, eu quero o gol da zebra também. E qual é a segurança que eu tenho? Se acontecer o gol da zebra, que é o 0-1, ele já me paga cheio, vai me pagar em torno de 10% do meu investimento, certo? Eu entrei com 1.000, eu vou ganhar 100 de lucro, tá? Fechou, até aqui a gente concorda. 1-0 do Chelsea, quando eu entro, ele vai corrigir. Se o jogo ficar 0-0 até por volta de 25, 30 minutos,
tá? Essa odd ela vai baixar de 10 para 7. Isso nos dá um hedge de aproximadamente 3 a 4%, 3%. Tá? Então, esse é o hedge que eu posso tomar no jogo. O que, que eu vou observar? A odd do 0 a 0, como é o placar limite, ela vai baixar gradativamente conforme o tempo. Se o Chelsea marcar um gol logo no início, essa odd vai de 10 para 28. Porque eu sei, tá? Isso a gente ensina no webinário, a gente ensina na mentoria. Inclusive a gente tem um mapeamento de todos os placares do Correct Score. Eu sei que se acontecer um gol do Chelsea ou do Luton, a odd que vai assumir o lugar desse placar vai ser a do 0 a 0, tanto do 0 a 1 quanto do 1 a 0. Se for do 0 a 1, já vai me pagar. Risco zero. Beleza, já me pagou 10%. Se for o gol do Chelsea, essa odd passa de 10 para 28. Vamos fazer uma simulação aqui? Olha só, voltando aqui, ó, entrei na odd 10 em lei, tá? Uma responsabilidade de 1.000. Vamos colocar aqui, tá? Uma responsabilidade de 1.000 na odd 10. Certo? Se o Chelsea fizer o gol até por volta dos 10 minutos, 15 minutos, a odd do 0 a 0 vai estar ainda acima de 20 e eu vou ter entrado a 10. Então, a 20, aproximadamente, né, o mapeamento que a gente tem, vai me pagar 5%. Já vai me pagar 5%. Se tiver o gol do Luton, 10%. Se tiver o gol do Chelsea, 5%. Então, o que a gente quer? Que aconteça o gol cedo. O que de pior pode acontecer? O Chelsea não fazer gol, o Luton não fazer gol, chega aos 30 minutos, essa odd vou mostrar de novo aqui, essa odd do 0 a 0 vai se equilibrar com a odd do 1 a 0 e do 0 a 1 também. Então, no momento, quando é que eu tenho que sair? Quando a odd do 1 a 0, que vai estar por volta de 7, lá pelos 30 minutos, a odd do 0 a 0 vai estar também por volta de 10, 7, por aí. Tá? E a do 0 a 1 também ela vai baixar proporcionalmente, vai estar um pouquinho mais alto, mas aí eu já não posso mais ficar, porque se eu tomar o gol do Chelsea, eu vou ficar em red, porque a odd já não está mais a 20, ela está muito próxima da minha odd de entrada. Deu para entender? Por que chama white flag? Porque é bandeira branca. Gol de um lado você ganha, gol do outro você ganha, você só vai levar uma correção de 3 a 4% se não acontecer o gol, que, convenhamos, é um head muito controlado, muito tranquilo, e você vai sair da posição. Então você vai entrar nos 5 minutos, se tiver o padrão adequado, e vai ficar até por volta dos 30, 35 minutos, é o mapeamento que a gente fez, tá bom? Essa é a estratégia do white flag. Gostou? É bacana ou não é? A gente tem outras estratégias do próprio white flag em outros placares, mas a que eu posso compartilhar com vocês hoje é essa do 1 a 0. Para quem ficou até o final do vídeo, ganhou isso de bônus. E se você quiser saber mais detalhes sobre essa estratégia, nós vamos ter uma aula na próxima semana só sobre isso, tá bom? Então, te convido, te agradeço muito por ter ficado comigo até o final nesse vídeo. Se você, né, pode passar aqui os capítulos, né, e vir até essa parte do white flag, não tem problema, né, mas eu te agradeço demais por ter ficado comigo até o final. Fechou? Jogos de sexta, então, tá na mão. Se preparem porque final de semana tem muito jogo. Valeu? Tamo junto, galera!